Muito boa tarde. Esse dia o Senhor tem preparado para nós compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Você ouvinte, seja qual for a sua denominação, você é abençoado, é muito bem-vindo nesse dia para junto nós compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Como Deus tem sido bom para conosco, como Ele tem sido benigno, é muito maravilhoso a gente divulgar a mensagem dele, falar do amor dele. É isso que ele quer que nós fazemos, divulgar a sua palavra, anunciar as boas novas, porque a palavra do Senhor é de boas notícias, de boas novas. O evangelho é de boas notícias, de transformação, de mudança. Ele tem que haver mudança na nossa vida, é isso que ele faz grandes mudanças, grandes transformação. É por isso que hoje eu estou aqui para junto com você, sua família, a gente meditar na palavra do Senhor um pouquinho. Quero convidar vocês para a gente ler em Atos capítulo 3, que diz sobre a cura de um coxo, ou seja, de um aleijado. Vamos ler aqui então como fala a palavra do Senhor? E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou, entrou no templo, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então esse texto é tremendo. Fala desse milagre que os apóstolos, em nome de Jesus, fez. Este homem, ele era um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Era dos pés virados, não conseguia andar direito, não conseguia nem andar, né? Porque era totalmente coxo dos dois pés. E ele todos os dias se punha diante do templo ali em Jerusalém para pedir esmola. Olha que contradição, né? Ele estava diante da bênção, diante da graça de Deus e não sabia, ele não conhecia Deus. O que Deus podia fazer para ele era além daquelas esmolas, era além daquelas migalhas, né? Ele vivia de migalhas ali na porta do templo. A gente vê que talvez ele nunca adentrou porta adentro ali para adorar, para pedir, para clamar a Deus. Ele não conhecia Deus. E nós vemos o quanto ele era uma pessoa, né? A gente vê nas portas como as pessoas desprezam esse tipo de pessoa, como injuriam, né, indignam até mesmo contra elas, o que não deveria ser assim. E ele estava ali todos os dias, era levado, carregado, e ele ficava na porta do templo. Em vez de entrar, de adorar, de clamar, não, ele estava sempre ali em busca de tão pouco, o quanto Deus poderia dar para ele, aquilo que o dinheiro jamais ia dar. Jamais ia comprar a cura dele, a libertação dele. Então ele estava no lugar certo, mas ele não tinha uma atitude correta, que era adentrar, que era buscar, que era servir ao Senhor de todo o coração, né? Ele estava ali em busca do material e ele não preocupava com coisas espirituais. Esse é o problema de muitas pessoas, que eles correm em busca de muitas coisas materiais e não pensam que Deus pode dar muito além do que pedimos, muito além do que nós pensamos, ele tem para nos dar. Ele tem o milagre, ele tem a multiplicação. Deus é multiplicador, é doador, é abençoador. Então ele tinha um pensamento limitado. Ele era limitado.
né? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então ele precisava de alguém que fizesse ele também enxergar que ele era cego espiritual, fizesse ele levantar daquela vida, tirar ele daquela vida. E quanto hoje nós estamos precisando de pessoas que não aceitem que essas pessoas coxas fiquem de fora da igreja, e muitas vezes dentro da igreja também coxo, né? Tem que ter visão para que haja um levantar. Quantos nós estamos precisando hoje dessas pessoas que digam, levanta, anda, em nome de Jesus. Então Pedro e João, né, vinham para a oração às 3 horas da tarde, o sol quente, mas eles tinham ousadia, eles tinham fé, eles estavam revestidos do Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito de Deus, cheios da graça. Então eles caminharam junto, em unidade, para entrar no templo e orar e clamar a Deus, prestar ali a sua adoração. E quando eles chegaram, eles viram o coxo ali, que era sempre, né, era de costume ele estar ali. Mas nesse dia, Pedro, como eles já estavam cheios, revestidos do poder de Deus, da unção, da graça de Deus, eles indignaram, eles não aceitaram aquela vida, né, daquele jeito. Eles olharam para aquele homem e ele disse, olha para nós, né, quando ele pediu uma esmola, olha para nós. Pare um pouquinho para você refletir, né? O que Deus tem para você é muito mais. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Nós não temos ouro e não temos prata, né? Que era Pedro e João. Mas o que eu tenho, o que é que ele tinha? Ele tinha unção para transbordar para outras vidas. Ele tinha autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, né? Ele não tinha valores materiais, mas ele tinha valores espirituais que o dinheiro não compra, a prata, o ouro, as riquezas, né, as posições sociais. Então ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Então Pedro tinha esse diferencial, e João também. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha unção. Enquanto nós estamos precisando ser assim, quanto a igreja está precisando de ter homens e mulheres assim, que não aceite pessoas nessa situação e diga, levanta e anda em nome de Jesus, sai dessa situação, adentra as portas para adoração, adentra as portas para o lugar de adorar, para congregar, para clamar, para ter uma vida mudada, ter atitude de mudança. Deus quer que nós tenhamos alguma atitude para que Ele mude as situações ao nosso redor, né? Na porta da igreja estava aquele homem, numa situação muito difícil, numa situação miserável de todos os lados, né? Espiritual, material, emocional. Ele precisava de algo maior do que aquelas esmolas, bem mais. Nada pode comprar o que ele, né, recebeu, o dinheiro que ele recebia ali. Tudo que juntasse não compraria aquele milagre. Então ele olhou, mas não se levantou. E quando Pedro e João pegaram na mão dele, Pedro pegou na mão dele, ele saltou, ele foi curado na hora ele foi liberto daquela prostração, dos pés coxos que não andava, atrofiado, e eles entraram, ele puderam entrar no templo, ele pôde entrar agora, quem sabe pela primeira vez, para glorificar, para saltar, para pular, para dar glória a Deus, porque diante de um milagre desse não tem quem não dê glória a Deus, não tem quem não seja grato, né? Pessoas que ficam às vezes de boca travada e nem diante de milagre não tem gratidão a Deus, mas ele não. Ele reconheceu, ele não teve vergonha de saltar, de pular, de glorificar a Deus, de dizer que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor muda a situação. Então nós precisamos de Pedro e João nessa última hora da igreja, para dizer, levanta-te, sai desse estado de prostração, sai desse estado de miséria, de limitação. E quantos hoje, irmãos, também dentro da igreja não está mais à porta, está dentro da igreja, que já conhece Jesus, é pior ainda, que já conhece o poder de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus, mas não toma nenhuma atitude, estão prostrados, estão coxos, não vai adiante, não prosperam em nenhuma área da vida, os relacionamentos vai ruim. Então precisa de um levantar de Deus, do Espírito Santo, na área financeira, na área emocional, em todas as áreas, não vai. Você que está dessa maneira,
Clame, eu preciso de alguém que me ajude a levantar, né? Confia no Senhor, para que você não seja como esse coxo que não vai para lado nenhum, né? Precisa de tantas pessoas para carregar. Então, creia, toma uma atitude, né? Não viva dessa maneira, que quantas vezes você precisa que as pessoas te carreguem na fé, que todos os dias tem que ter alguém na sua porta, tem que ter alguém te ligando, tem que ter alguém insistindo com você e você não quer, você não tem coragem, você não tem ânimo, você está prostrado. Saia dessa vida de coxo que você está, né? Sai dessa vida de prostração que você está, de desânimo na fé. O Espírito Santo quer nos encher para que nós caminhamos muito longe, para que nós saltamos, para que nós possamos conquistar o impossível, conquistar aquilo que o Senhor Deus tem te prometido. Precisamos saltar, precisamos adorar, principalmente aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é Deus do extraordinário, Deus do impossível, Deus que levanta e anda, Deus que muda a nossa história. Então o Evangelho de Jesus veio para fazer mudança na nossa vida, transformação, modificação. Então levanta, restaura diante de Deus a sua fé, a sua confiança. Seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa que cumpre no falar aquilo que você fala. E quantas vezes nós encontramos pessoas desse jeito, se promete diante de Deus, mas não consegue cumprir nem um terço, nem a metade daquilo que fala. Mas Jesus, Ele tem força para te dar, Ele tem unção para te dar, Ele tem mais do que ouro e prata, né? Tenha um relacionamento diferente com o Senhor Jesus. Para desse negócio de viver só pedindo coisas materiais, vivendo de migalhas, pensando só em coisas materiais. Olha, tenha um relacionamento diferente, um relacionamento de glorificação, de exaltação, de adoração, né? Esqueça tudo que te impede você relacionar melhor com o Senhor. Fala para Ele: eu te amo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais intimamente o Senhor, eu quero me relacionar mais contigo. E Deus quer fazer isso conosco. É o tempo de nós relacionar melhor com o Senhor, de nós chegar mais perto dEle, de saltar, de adorar. Deus não quer que nós vivamos de migalhas, nem dentro e nem fora do templo. Quantas pessoas vivem nessa situação? Olha, não deixe os seus filhos. Sei que muitos cristãos jamais deixam isso, mas a gente vê nas portas dos mercados, nas escolas, nos sinaleiros, quantas criancinhas, né, pequenas, às vezes até de 9, 10 anos, e vão crescendo ali nessa vida de miséria, de pidança, de mendicância. Deus não quer isso para nós, Deus não quer isso para os nossos filhos. Não aceite isso na vida dos seus filhos, não aceite eles ser pedintes, eles ser mendigos, né, ser escravos. Defenda, lute, confie em Deus, que Ele tem o melhor para os nossos filhos, que eles jamais serão pessoas assim escravizadas, né? Pessoas que maltratam seus filhos nas portas das escolas. Não permita isso na sua vida. Que eles sejam pessoas diferencial para essa geração. Pessoas que cresçam, que desenvolvam, que louvam, adoram a Deus, que tenham famílias abençoadas, que tenham profissões, que sejam diferentes, que sejam cultos, que sejam ensinados no amor e no temor do Senhor, a servir a Deus, porque Ele tem o melhor para essa geração, o melhor para os nossos filhos. Não aceite isso, irmãos. Não aceite isso, meu amigo, minha amiga. Seu filho venha sair pedindo as coisas na rua. Deus tem o melhor. Deus é um pai rico, um pai poderoso. Ele não vai ficar alegre de ver os seus filhos, né, na miséria, na extrema miséria, pedindo esmola, né? Que indignidade. Vai ser uma geração digna, uma pessoa triste, amargurada. Deus quer que sejam pessoas excelentes, homens e mulheres que sejam abençoadores dessa nação, que sejam prósperos. É isso que nós queremos para essa geração, uma geração cheia de dons, cheias de profissões, profissionais bons, profissionais que são dignos, né, de cuidar das suas próprias famílias, de ir no supermercado, fazer uma compra boa para a família, de cuidar da família, de ter tudo suprido dentro da sua casa, de não faltar o pão.
Então, o que falta em nós, nessa geração, é tirar tempo para adentrar ao lugar da adoração, de ser leal a Deus, de ser pessoas que sejam sinceras diante de Deus, de caráter diante de Deus, formados pelo Espírito Santo. Então, eu deixo essa palavra nessa tarde. Seja um adorador, que você vai ver que a sua família, né, não vai ser como esse coxo prostrado, que a sua vida vai saltar, vai desenvolver, vai crescer, vai multiplicar. Que Deus nos dê a unção da multiplicação, a unção de ousadia, de coragem, de temor a Deus, de amor a Deus. É isso que precisa cultivar dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, para que nós possamos ser geração de adoradores daquele que tudo pode fazer, do Deus de milagre, de Deus de revelação profunda em nossa vida. Em momentos de crise, Ele tem coisas grandes para nos revelar. Ele tem coisas grandes para fazer por nós, cuida de nós e nos ajuda a vencer toda e qualquer situação quando nós confiamos nele. Então confia, creia que o Senhor Jesus tem muito mais do que prata e ouro. Que Ele nos dê força para estarmos de pé até o dia que Ele nos chamar para morar eternamente com Ele. Então Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu futuro, né? Que te dê um futuro alegre, feliz e que você seja um adorador. Tire tempo para ir na presença de Deus, aonde você congrega. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja que tenha base bíblica, que pregue sobre a morte e ressurreição de Jesus, que pregue a verdade, que ensine a verdade para você. Tire um tempo para isso, vai fazer o diferencial muito grande na sua vida, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção na tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.